Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no launch da Capgemini, diretamente da Febraban Tech 2024, que chega na sua 34ª edição. A Febraban é um evento sobre inovação no setor financeiro e dialoga com fintechs, grandes bancos e tendências tecnológicas. E a gente preparou uma série de videocasts que a gente está chamando de Open Talks, em conjunto com a Capgemini. Essa é uma iniciativa da MIT Sloan Management Review Brasil, junto com a Capgemini, para falar sobre as tendências do mercado financeiro, sobre as inovações e tudo que permeia esse mercado de tantas tecnologias, incertezas e certezas do futuro. Eu sou Murilo Moraes, Head de Co-Branded da MIT Sloan Management Review Brasil, e estou aqui para falar sobre as 7 grandes tendências do Open Finance para 2030. E para falar sobre elas, estão aqui comigo a Luana Sorato, Head de Produto do PicPay, coordenadora do Comitê de Open Finance da AB Fintechs, Ivo Mosca, diretor de Inovação, Produtos e Serviços da Febraban. Ivo, é um prazer ter você conosco aqui. E o Vanclay Girardi, que é Head de Delivery Financial Services na Capgemini Brasil e criador deste estudo que falaremos hoje. Seja bem-vindo, Vanclay. E o melhor de tudo é que eu também não estou sozinho aqui. Na mediação desse videocast a gente vai ter a Olivia também, a inteligência artificial da Capgemini, que ela está nos ouvindo agora e ela vai passar para dar um oi para vocês. Oi, pessoal! Estou tão feliz em participar dessa iniciativa inédita aqui na Febraban Tech 2024. Quero agradecer à MIT Sloan, à Capgemini e aos nossos convidados. Vou ficar ligada nesse papo, quero saber o que teremos pela frente no cenário do Open Finance. Já estou animada. Obrigado, Olivia, pela sua presença no videocast. Quantas vezes a gente dizer que tem uma IA para aparecer na mediação de videocast, né? Então a gente vai começar com o que interessa aqui, que é discutir as 7 mega tendências do Open Finance para 2030. Para todo mundo entender o que a gente está falando aqui, Vanclay, essas 7 tendências elas são resultado de um estudo que a Capgemini realizou e que partiu de um mestrado seu, é isso? Então vou pedir para você contar para a gente em linhas gerais qual metodologia você utilizou e quais são essas 7 tendências. É exatamente isso, Murilo. Durante o mestrado que eu fiz em inovação e tecnologia, eu enxerguei uma oportunidade da gente implementar um método que seja fácil e que seja reutilizável pelo mercado para a gente não prever futuro, mas a gente construir cenários de futuro para o Open Finance. Eu via muitos colegas com tentativa de trazer mais à frente o que ia virar Open Finance no Brasil. E a gente viu nesse método uma forma mais concreta da gente enxergar o futuro de uma maneira que a gente consiga construir planos estratégicos e trabalhar nesses planos sob diferentes perspectivas. E eu gosto de chamar de forças motrizes essas tendências porque elas é que vão pautar o Open Finance nos próximos anos. E essas forças elas vão ditar realmente as iniciativas dos grandes bancos, das fintechs e de todos os entes envolvidos no ecossistema do Open Finance. É importante que cada ente tenha uma visão de futuro sob a sua perspectiva. Se você é um grande banco, você vai ter a sua visão de futuro, seja sua estratégia de inovação, sua estratégia de colaboração com o Open Finance, de retenção de clientes. E eu entendo que esse método é uma forma de você construir cenários que realmente sejam plausíveis, sejam viáveis de serem trabalhados. Não necessariamente cenários positivos, né? A gente está falando aqui de cenários. Eles podem ser, muitas vezes, cenários não desejados que você precisa evitar, mitigar. Então, essa ferramenta, ela te dá essa possibilidade de enxergar esse futuro. Legal, Vanclay. E você pode contar pra gente quais são as 7 mega tendências? Começando por aumento da competição, o estudo ele apresentou uma série de sementes de futuro que levam para um aumento da competição no ecossistema. E essa competição não necessariamente a competição que a gente chama de oceano vermelho, né? Mas uma competição pautada por colaboração, por diversos entes colaborando entre si e trazendo inovação, trazendo novos produtos no ecossistema. Tá? Demanda por melhor experiência, eu acho que isso é 10 de 10 de todo mundo que a gente entrevistou e consultou para buscar essas sementes de futuro, a busca por uma melhor experiência. E aí eu dou um exemplo rápido do que eu estou falando aqui, a gente comparando o Pix com o Open Finance, se você comparar a jornada de pagamento do Pix, tem 7 etapas. Né?
no Open Finance, já é possível hoje vislumbrar uma jornada de 3 etapas. Isso é melhoria da experiência, melhor fluidez e transparência para o usuário, né? Até chegar num modelo que a gente chama de Embedded Finance, lá na frente, o cenário de melhor experiência ele é bem plausível. Inovação tecnológica, tecnologia, ela é a ferramenta. A gente está na era da IA generativa, no momento da IA generativa, para falar a verdade, e a estratégia de dados vai pautar essas tecnologias daqui para frente. Regulação do ecossistema. A gente entende que o modelo tende a continuar evoluindo em termos de regulação e em busca da expansão, dadas as últimas regulações com a SUSEP, expandindo já o ecossistema além do escopo original do Open Finance, e busca por equilíbrio econômico-financeiro, além de segurança, né? Aqui, quando eu falo de busca por equilíbrio econômico-financeiro, eu estou falando de melhoria, eficiência operacional para os bancos, para as entidades participantes, mas também sustentabilidade financeira do ecossistema, né? O ecossistema agora ele precisa se mostrar autossustentável do ponto de vista financeiro para continuar sendo atrativo e trazendo investimentos. A gente sabe que de 2 anos para cá, 2 bilhões de dólares investidos no ecossistema, grande parte desses recursos agora vai ser canalizado para a melhoria da experiência, para a IA generativa no ecossistema, mas ele precisa se mostrar sustentável. Legal, Van Clay, boa. E a gente tem uma pergunta da Olivia aqui, relacionada a isso que você falou, vou chamar ela aqui de novo. Pessoal, se vocês me permitem, queria trazer uma dúvida. Pensando em todas essas sementes do futuro que o Van Clay descreveu aqui, não é exagero afirmar que todos os players devem aumentar seus investimentos e expertise na gestão e na qualidade dos dados, certo? Bom, acho que a pergunta da Olivia é bem interessante. Está perguntando aqui sobre aumento de investimentos e expertise na gestão e na qualidade dos dados. Eu acho que eu vou direcionar essa pergunta não só para o Van Clay, mas vou pedir também para o Ivo e para a Luana responderem, pensando nesse contexto, né, que o Van Clay comentou e que a Olivia comentou, da gente ter esse aumento, né, de competitividade e tudo mais. Vocês acham que faz sentido esse aumento de investimentos e expertise na gestão de dados, quando a gente fala das tendências do Open Finance? Bom, como o Van Clay falou, a IA está aí, a gente sabe que a base para a gente trabalhar com esse tipo de tecnologia é a base de dados, é a gente ter o dado correto no momento correto. Então, acho que é fundamental. E quando a gente começou a implementar o Open Finance, essa foi uma das maiores dificuldades. Inclusive, a gente não tinha um motor de qualidade, uma tecnologia que nos apoiasse. Isso foi muito feito na mão pelas instituições financeiras. A gente tinha analistas de dados dedicados a olhar e abrir chamado para as outras IFs para comentar. Isso aconteceu com todas, né? Só que é muito manual, não tem como. Então, hoje a gente já tem um motor de qualidade, isso já é pego desde a raiz. E agora as IFs, o PicPay mesmo também, foi encontrado alguns, como em todas as instituições, e a gente está consertando e arrumando para ter realmente a qualidade na fonte, né? Acho que o Open Finance ele também vai evoluindo conforme a gente tem os casos de uso. A gente identifica os gaps, de lacunas de dados, e a gente melhora as APIs para que esses dados comecem a ser transmitidos. Um exemplo, por exemplo, né, os dados do empregador, que vão ser começados a ser transmitidos para a gente facilitar a portabilidade de salário. Então, eu vejo esses 2 pontos, né? Automatizar, melhorar a qualidade de dados, dar esse conhecimento para as instituições para que elas melhorem internamente e também suprir as lacunas de falta de dados que a gente precisa para melhorar as experiências. Como muito bem colocado, o dado é a fonte, né, de todo o desenvolvimento e todo o avanço tecnológico que a gente tem no mercado financeiro, né? Sem esses dados tratados, limpos e utilizados de forma adequada e ética, a gente não consegue alcançar aqui os grandes avanços e o potencial de desencadeamento de soluções e inovação para o ecossistema. E no Open Finance isso não é diferente, né? Agora, em termos de investimento, isso já vem sendo feito há muito tempo pelas instituições financeiras, né? Todo ano as instituições envolvem ou trazem cerca de bilhões de reais em investimento em tecnologia. Então, esse ano é estimado que supere os 40 bilhões de reais em tecnologia, sendo que uma parte significativa disso está em tratamento e evolução de sistemas para correto armazenamento de dados, tratamento e garantia da qualidade técnica e qualidade de negócios dos dados, para que eles possam ser utilizados internamente e também possam ser utilizados, né, no âmbito do Open Finance. Então, os dados são, sim, a massa essencial que vai mover o nosso futuro, e a inteligência artificial, como bem colocado, está aqui para ajudar a gente nesse processo, né? Então, a capacidade da inteligência artificial absorver
um volume absurdo de dados e ajudar a gente a entender onde é que estão os grandes gaps e oportunidades e melhorias é imensurável, tá? Então, os investimentos estão aí, estão crescendo anualmente, uma taxa relativamente grande, e a gente vai ver efetivamente os dados permearem muito mais do que o Open Finance e o setor financeiro aqui avançando de uma forma significativamente incrível. Legal. E eu acho que os dados, eles são a base, não só, a gente está falando aqui de Open Finance, mas os dados não são só a base para o Open Finance, mas para diversas outras coisas, produtos, serviços e regulamentações que a gente tem que fazer e já fez. Acho que os dados sempre embasaram muito bem isso. Não só no setor financeiro, né? Acho que industrial, enfim, em todos os setores, os dados são super importantes. Eu gosto de falar que, em relação a dados, né, o Open Finance, ao mesmo tempo que ele trouxe a oportunidade, né, ou seja, ele elevou a 10, a 100, o acesso a dados dos clientes pelos bancos, pelos entes participantes, ele também trouxe um desafio. Porque antes o dado estava ali confinado ao meu ecossistema interno de dados, aos meus legados ali de anos, e agora o modelo de interoperabilidade trouxe um desafio enorme para os bancos, para todos os participantes, a adaptar essa camada do legado e colocar aí ações de saneamento e de transparência de dados, cuidando da segurança, da LGPD, que a gente sabe que é necessária, é obrigatória, para conseguir utilizar os dados, né? E é a provocação que eu trago para todo mundo que respondeu a pesquisa, para os especialistas que quase unanimidade responderam que a generativa é importante e é uma coisa muito provável de acontecer agora nos próximos anos. Mas aí a generativa sem uma base de dados confiável e realmente resiliente, ela não vai decolar. Não vai funcionar. E trazendo para a mesa aqui 2 das 7 tendências, né, que eu acho que tem muita relação com a gente ter dados, o aumento da competição e a demanda por melhor experiência. A gente está falando aqui da competição entre fintechs, instituições tradicionais, enfim, todos esses players, né, no quesito da experiência do cliente. Como que no PicPay, você, Luana, como coordenadora do Comitê de Open Finance da BFintex, como que você vê essa tendência, tanto da competição quanto da demanda por melhor experiência, né? Eu acho que a gente tem falado muito em diversos setores sobre CX, CS e tudo mais. Como que você enxerga isso dentro do Open Finance? Bom, primeiro que assim, a gente está vendo cada vez mais as instituições ofertarem o mesmo tipo de produto e serviço, né? Quando uma lança, a outra vai lá, depois de um tempo já lança. Então essa velocidade por lançar produtos eu acho que é essencial para as instituições e às vezes as fintechs, por questão de legado e tudo, tem essa flexibilidade, mas tá ficando cada vez mais parecido a oferta de serviços das instituições. Então eu vejo 2 pontos principais aqui. Um deles é a segurança e disponibilidade, que às vezes nisso, uma questão de imagem, de know-how, de histórico, os grandes bancos têm bastante, né? Obviamente. E, por outro lado, atendimento e experiência. Então, essa é a principal diferenciação, porque está virando cada vez mais commodity, né? Então, inclusive, um coloca taxa de tantos %, aí o outro vai lá e aumenta e equipara. Então, tá mais difícil competir nesse sentido. Então, experiência é fundamental, certo? Além disso, a gente está vendo, a gente já percebeu que não existe uma principalidade única. O usuário ele não vai usar tudo num app só, num banco só. Eu acho que ter o conhecimento dentro da sua instituição de qual é a sua expertise, onde você vai ser melhor e onde você não vai ser, também é fundamental, né? A gente tem o case do Nubank, que saiu semana passada ou retrasada, que ele está ofertando outros cartões de crédito dentro do seu app. Por quê? Porque ele sabe que nesse quesito ele não vai competir. Mas o que ele tem, né? O que ele busca? A melhor experiência. Então, eu vejo que a principalidade ela vai estar muito mais atrelada ao tempo que o usuário gasta no seu aplicativo, e para isso a experiência é fundamental. Se ele se irrita, se ele passa nervoso cada vez que ele entra ali, se ele não acha o que ele procura, ele vai buscar em outro lugar. Então, eu vejo que isso é fundamental. Então, isso sobre experiência, bastante, né? E sobre competição, eu vejo que é muito mais competição, né? Bem como o Valcir já trouxe. Eu acabei de trazer o próprio exemplo do Nubank, que oferta outros produtos. O PicPay também oferta produtos e serviços de outras instituições, então isso é muito comum. Então a gente tem esse tipo de competição saudável, mas também uma cooperação muito forte. A gente tem também exemplos no próprio Open Finance muito forte de fintechs, que são a base tecnológica para o Open Finance de grandes instituições, inclusive algumas que começaram fazendo internamente, mas viram, poxa, não é minha expertise, não é o que eu faço de melhor, por que eu não me alio com quem
tá fazendo isso à frente, com quem é mais leve nesse sentido. Claro que no Open Finance tem uma competição, vai existir no sentido de que, para eu conseguir os consentimentos, eu preciso que ele passe pela outra instituição para que o usuário consiga garantir que a vontade dele seja feita. Então, nesse sentido, a gente tem essa questão de melhorar os indicadores, melhorar as disponibilidades, mas tem muita cooperação também dentro, e acho que é muito menos sobre grandes bancos e fintechs e quem está afim de fazer e não está, né, Ivo? Assim, a gente nota muito isso. Por exemplo, teve casos que a gente fez que, por exemplo, JSR e Ciba, que tinha grandes bancos que estavam muito afim de fazer. E estão muito afim de fazer, e acho que a gente vai encontrar cases super legais acontecendo. Mas tem bancos que estão muito ainda na pegada de que é regulatório, a gente vai cumprir, e aí não vai extrair o valor, que é o que o usuário quer, e aí vai perder consentimento, enfim. Então eu vejo isso, essa questão da experiência muito linkada à principalidade do tempo do usuário ali dentro, e sabendo que você é melhor, e fazer melhor, e muita competição realmente entre as instituições. E aí, Ivo, você nessa cadeira estratégica de inovação, né? A gente sabe que a inovação ela surge quando a gente tem escassez e quando a gente tem competição, né? Como que você enxerga essa competição entre fintechs e bancos e que o Open Finance pode trazer, assim? Você enxerga de uma forma positiva? Você enxerga que isso vai mexer os players? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que toda competição é saudável, porque é a competição que estimula a inovação, né? Num cenário onde você não tem uma competição, você fica no seu status quo e está tudo bem, né? Mas esse mundo, principalmente no setor financeiro, acabou há mais de década atrás, né? Então a gente vê um processo de evolução, seja por provocações regulatórias, seja por iniciativa das próprias instituições, numa velocidade muito rápida. Acho que, como a Luana bem colocou, né, na verdade, também acredito muito na questão de competição. Então a gente vê hoje uma série de instituições se unindo e unindo forças aqui para tentar trazer soluções mais ágeis, né? Então muitas das novas soluções e inovações por parte das grandes instituições, muitas vezes são feitas em parcerias com fintechs e outras empresas de tecnologia que estão começando no processo. E muitas vezes, inclusive, encontram uma oportunidade de saída e criação de uma nova instituição, ou então acabam fazendo ali uma parceria ou depois também acabam vendendo o serviço de software as a service, por exemplo, né? Eu acho que a gente está somando e crescendo muito. As instituições financeiras hoje têm uma amplitude muito grande em termos de escopo regulatório, em termos de processo de evolução, e contar com a expertise também de novos players aqui que estão testando novos ambientes, tentando encontrar novos mares, são importantes para alavancar e provocar as instituições também a trazerem novos serviços, né? O que a gente vê hoje aqui é que, por questões regulatórias, inclusive os novos, tem uma oportunidade de inovar e trazer mais serviços e trazer receitas, inclusive, em cima desses pontos, né? Enquanto, por exemplo, os grandes têm ainda alguns bloqueios, alguns legados regulatórios, né? Como a resolução 3919, que define um rol taxativo específico, né? E as instituições, por exemplo, não podem trazer serviços ou cobrar novas tarifas por novos serviços por essa trava. Então, acho que são processos que a gente também precisa de uma evolução regulatória aqui, mas, de forma geral, eu acho que a velocidade com que a gente vai ver soluções crescendo vão ser muito, muito mais aceleradas do que a gente viu nos últimos anos. E aqui eu acho que fico só com um contraponto e uma provocação importante, é que a tecnologia e as oportunidades têm avançado de uma forma muito rápida e talvez não com a capacidade do nosso público assimilar, né? Então, uma preocupação muito grande com a educação financeira aqui é importantíssima, né? Então, voltando para a questão da experiência, a experiência do cliente, a experiência como fator competitivo é o que vai diferenciar, né? Porque uma experiência fácil, ágil, transparente, que o cliente consiga entender os processos decisórios vai ajudar com que a instituição ganhe uma maior principalidade em toda essa evolução tecnológica. Se a gente não tiver aqui uma pausa também em garantir que o mercado tem trazido todas essas variáveis de uma forma transparente e clara para os clientes, a gente também começa a ver um ambiente, aqui fugindo um pouquinho da resposta, mas também de preocupação, eu acho importante colocar, porque ele não faz parte das 7 tendências, mas é um ponto de preocupação que a gente não pode perder no radar com todo esse processo evolutivo de inovação, que é a questão de fraudes e golpes, né? E toda a engenharia social que está por trás. Porque com essa gama de novos serviços é muito difícil você identificar o que é verdadeiro e o que não é nesse processo, né? E a gente não pode deixar
esquecer desse valor como um valor sempre sendo cuidado em toda a condição de inovação aqui das instituições, sejam elas as novas entrantes, sejam elas as grandes instituições. Então, eu acho que você trouxe um ponto aí da fraude do golpe, que seria a minha próxima pergunta, inclusive, né? Como que é o peso da preocupação da segurança nesse contexto de Open Finance, né? Tá, beleza, eu tô compartilhando os meus dados financeiros com outra instituição, né? Como que eu sei como isso está transitando, isso é criptografado, isso não é, né? Como que eu tenho certeza de que eu não vou ter um vazamento de dados, enfim, para quem que eu tô abrindo, expondo ali os meus dados financeiros, né? Então, queria perguntar aqui pro Van Clay qual que é o peso da preocupação com a segurança nesse contexto. Na verdade, Murilo, a segurança, ela permeia aí todas essas sementes que nós identificamos. Se a gente for falar de experiência do usuário, segurança está ali, está intrínseca à experiência. Porque o usuário faz parte da demanda de experiência o ambiente seguro. Como o Ivo colocou muito bem, se eu estou utilizando um app que não é o do meu banco, né, num contexto de Open Finance, para fazer uma transação, que eu não estou mais ali, eu enquanto usuário final, não necessariamente sei mais quem está me provendo aquele serviço, porque eu só estou consumindo um aplicativo da minha preferência. A questão da segurança, ela precisa estar garantida de ponta a ponta ali, né? Eu acho que o modelo ele evoluiu bastante com as últimas regulamentações, né? Mas ainda tem muita coisa a ser feita do ponto de vista de combate à fraude e de colocar uma camada que seja comum para o ecossistema. Que ele não seja uma preocupação de cada ente em separado, mas que seja do ecossistema como um todo, uma camada de segurança e de garantia de que o usuário, ao dar o consentimento, ele está entregando os dados dele, que eu digo sempre que é um privilégio que o usuário dá para a instituição quando ele faz o consentimento, né? Estou entregando aqui os meus dados e eu sei que eles estão bem guardados e vão ser bem utilizados. E apesar de a gente ter todas essas camadas de segurança e tudo mais, a gente sempre tem a desconfiança do usuário, né? E aí eu queria perguntar para a Luana como que vocês fazem no PicPay, né? O que vocês têm feito para passar essa segurança para o usuário, para o cliente de vocês? A gente está em 3 anos de compartilhamento de dados, né? E a gente não teve nenhum incidente, nenhum vazamento, nada do tipo. É muito seguro, gente, assim. Primeiro que são só instituições reguladas. Então, acho que vale falar isso, né? Então, por si só, já tem uma regulação e um cuidado, enfim, muita tecnologia envolvida de segurança para garantir que esses dados estejam bem cuidados. E as camadas do Open Finance também foram construídas de uma maneira muito para garantir essa segurança. Então, a gente não tem nenhum incidente. Agora, não adianta ser seguro sem passar a percepção de segurança. E é isso que a gente vê, inclusive na pesquisa da Capgemini que vai ser divulgada aí no evento, isso está bem claro que o usuário tem a sensação de que diminuiu a segurança. É isso que a gente fala, quando na verdade não teve nenhum incidente. E, na verdade, acho que falta muito essa questão de letramento em dados, porque ele vai na farmácia, entrega seus dados, enfim, qualquer aplicativo que ele baixa, ele passa, sim, traqueia. Imagina que traqueia a utilização dos outros apps, sabe? Então, assim, tem um acesso a dados enorme. Aí o Open Finance, não é sobre isso, mas é que o usuário realmente não tem. E aí passa muito por essa educação. Então, eu acho que comunicar durante a jornada, comunicar no período de 1 ano do consentimento, agora a gente tem o consentimento indeterminado, mas é muito importante ir fazendo essa comunicação, foi algo que a gente foi fazendo, comunicando, olha, a gente está usando seus dados para isso, você recebeu essa indicação por causa dos seus dados de Open Finance, para ele entendendo por que ele tinha entregue aqueles dados, né? Porque é difícil comunicar tudo de uma vez só. E aí, a partir disso, ele inclusive renova ou não o seu consentimento. A gente conseguiu não ter uma queda grande teve, obviamente, né? Até porque muitos usuários param de ser mate, mas muito menor porque a gente foi comunicando. Então, é muito importante ter essa comunicação durante as jornadas no produto que ele mais usa, né? E não lá no Hub Open Finance, que, obviamente, não é o lugar que ele mais acessa. Isso quando a gente está falando de dados. Agora, quando a gente está falando de pagamentos, aí eu concordo totalmente com o Ivo. A gente começa agora uma nova etapa. O Open Finance, na questão de pagamentos, ele está muito pequenininho até agora. É agora que a gente começa com transações inteligentes, jornadas sem redirecionamento. Agora é que vai começar a ficar interessante. E também temos que ter essa preocupação, sim. Inclusive, os times já estão trabalhando e conversando sobre fraudes, possíveis golpes de engenharia social, para a gente estar à frente, né, e conseguir evitar e responsabilizar realmente todas as instituições estarem muito cientes e responsáveis das consequências.
Então, na parte de dados, eu vejo que é bem diferente da parte de pagamentos. A parte de pagamentos, realmente, a gente tem que estar um passo à frente, porque, né, a gente sabe que é alarmante. E essa percepção que o usuário tem em relação ao Open Finance que aparece na Capgemini, na pesquisa, para mim, é muito relacionada a essa percepção de insegurança, no geral, com as instituições financeiras, né? Tanto na questão do atendimento, quanto dos golpes, das fraudes que a gente está vendo hoje no Brasil. Legal, eu acho que isso que você comentou de educação vai muito de encontro com o que o Ivo também falou sobre educação financeira, né? Porque por mais que a gente tenha camadas e camadas de segurança e biometria facial e tudo mais, a gente sabe que a engenharia social ela é avançada, né? O Brasil ele é tão avançado em segurança bancária porque nós temos ótimos fraudadores também, né? Então isso acaba avançando a tecnologia. E é legal porque a gente precisa ter uma educação não só financeira do ponto de vista de crédito, dívida, né? Qualquer taxa de juros e tudo mais, mas também nesse ponto de vista de educação financeira, de letramento cibernético, letramento tecnológico, né? Das pessoas saberem para quem que eu estou dando os meus dados, que tipo de segurança eu estou tendo nessa plataforma, né? Então acho que a educação ela entra não só no ponto de educação financeira, mas também nesse letramento cibernético. Sabe, Murilo, esse tema que o Ivo colocou, ele, na pesquisa, ele apareceu a questão da preparação, né, e da educação financeira como muito importante, porém os especialistas têm uma visão bem pessimista em relação a isso. Eles não enxergam um investimento no médio prazo, assim, massivo, por conta das instituições. Talvez aí seja uma provocação realmente que a gente da comunidade Open Finance precise fazer para trazer isso para a pauta, sabe, como prioridade. Importância, eles colocaram um tema muito importante, mas a visão de probabilidade de acontecer no médio prazo é baixa. E aí, para a gente já ir para o fechamento aqui, Ivo, vou te perguntar como que você enxerga também essas novas dinâmicas de mercado, né? Como que a gente promove o equilíbrio econômico-financeiro e se você vê também isso transformando o mercado financeiro, né? O Open Finance transformando isso num verdadeiro ecossistema de inovação. Então, essas dinâmicas de mercado, e aí lanço até essa pergunta para a Luana também, com a visão do PicPay, como que você enxerga essa dinâmica de mercado, né? essa competição e esse equilíbrio econômico-financeiro saudável no setor, e se isso tende a fomentar as inovações? Não, eu acho que a pergunta é excelente, tá? E eu acho que esse é um desafio que a gente vai começar a enfrentar a partir de agora, né? Principalmente no Open Finance, que foi o ponto final da sua pergunta, né? Por quê? Até então, né, o Open Finance no Brasil contou com o financiamento das grandes instituições, né? Então, para colocar esse modelo de pé, o Banco Central determinou na época que o pagamento ou financiamento da estrutura central seria feito através do patrimônio líquido. Isso fez com que as grandes instituições fossem responsáveis por 80%, próximo de 80% de todo o financiamento da estrutura. Isso lá atrás, entendendo acho que o benefício, as provocações e o benefício final que o Open Finance traria às instituições, e a Febraban encarou aqui o desafio e a gente entrou na estrutura definitiva com esse modelo. A partir de agora, a gente vai caminhar aqui para dois aspectos novos em termos de Open Finance. Acho que o primeiro é que toda aquela agenda pré-determinada há 4 anos atrás, ela está se esgotando. E a partir de agora começam a aparecer provocações e novas soluções aqui, avanços que podem trazer um nível de inovação maior, né? Então, acho que neste caminho é muito importante que a gente faça análises de custo-benefício, né? Então, a gente viu uma agenda pré-determinada, muito em cima de uma previsão ou de uma decisão sobre uma possível demanda, né? E que não necessariamente a gente viu, né, desencadear, ou quando a gente compara com outros modelos de negócio, acabou não trazendo esse grande ganho, né? E um exemplo muito claro que eu posso trazer, inclusive citado pela Luana aqui, é a própria iniciação de pagamentos, né? Como a gente teve pouco antes da entrada do Open Finance a vinda do Pix, o Pix já ocupou e já tratou de uma necessidade latente até então, né? Onde o modelo que a gente conhece agora de iniciação de pagamentos acabou não trazendo grandes avanços. E não é só no Brasil, tá? A gente, inclusive, não vê aqui um grande sucesso regulatório, vamos dizer assim, de modelos de pagamento instantâneo. A gente vê de iniciação de pagamentos, a gente vê sim de pagamentos instantâneos, permeando o mundo inteiro, mas de iniciação a gente não vê uma volumetria que acabou ocupando. Então, o tratamento direto dentro da própria instituição escolhida pelo cliente ainda continua sendo uma primeira opção do cliente. Então, acho que a primeira dimensão a gente precisa reequilibrar esses custos e precisa olhar para todos esses avanços de inovação
mirando o custo-benefício e priorizando de acordo com o benefício. E aí a gente tem uma segunda variável, que é como é que a gente organiza agora e redistribui esse custo, né, para acabar com essa simetria. Então a gente já rampou, né, a gente já tem mais de 40 milhões de consentimentos, a gente já tem aqui perto de 5 bilhões de chamadas de dados mensalmente, né, e as instituições avançando com crescimento de escopo ainda por vir, né, e com novas soluções que virão aqui para agregar em termos de pagamento, em termos de dados, em termos inclusive de portabilidade de crédito, como o Banco Central já tem provocando para o Open Finance. A gente tratar um modelo de custo agora por uso, né, então a instituição que está tendo um benefício, ela começa a cá também com o custo e o uso do Open Finance, a gente pare com os subsídios, é muito importante para garantir a perenidade e a sustentabilidade do ecossistema, como colocado pelo Van Clay logo no início da nossa conversa aqui, como das grandes mega tendências aqui e preocupações para esse modelo de negócio. Tá? Então, eu acho que se a gente tratar todos esses caminhos dessa forma, e eu acho que isso vem, né, com um novo modelo de estrutura definitiva, que o Banco Central deve regular ainda agora, talvez na primeira, segunda semana de julho, enfim, de acordo com as expectativas do Banco Central, mas a gente deve ver 2025 uma nova estrutura de governança que deve assimilar agora, ter recursos próprios, também equipe própria, porque até hoje a grande massa da equipe técnica que desenvolveu o Open Finance foram recursos cedidos pelas instituições que compunham os grupos de trabalho, né? Mas chegou agora a hora da gente profissionalizar, colocando profissionais dedicados, com agenda própria, 100% focadas no Open Finance, com responsabilidades, né? E a gente estruturar então toda essa governança aqui do Open Finance de maneira profissional. Tá? Então a gente deve ver isso também acontecer no próximo ano. Tem demanda, né? Tem demanda. E só complementando aqui também, estou lá desde o início e realmente a gente sempre falou que a questão de cobrança, naquele momento não tinha maturidade para isso, né, por uso. E a gente tem que trabalhar no uso eficiente, tanto dos recursos que estão lá nos grupos técnicos, cedidos pelas instituições. Acho que uma priorização cabe muito, acho que a gente tem coisa lá que é feita que a gente pode rever para tornar mais eficiente, né? E também agregar mais valor, né? Quanto mais a gente conseguir extrair valor de toda essa estrutura que foi criada, e aí eu falo de portabilidade de salário, portabilidade de crédito, questões de antifraude que poderiam circular mais facilmente entre essas APIs já feitas, a gente consegue que as instituições tenham mais valor, ter novos entrantes, porque tem grandes bancos que já são grandes, não são mais fintechs, neobanks grandes, que não estão ainda. Então, eles precisam ver valor em estar lá, né? Eu acho que a gente pode fazer, sim, uma boa priorização e uso eficiente, né? Às vezes eu vejo gráficos do tipo, a instituição fez tantos milhões de chamadas. Gente, isso não é necessariamente bom. O bom é ter consentimentos e usar menos chamadas. A taxa de conversão, né? Não, e não só a taxa de conversão, mas, por exemplo, a gente tem X milhões de consentimentos, mas a gente faz toda uma questão de não ficar chamando o Itaú, o Nubank de minuto em minuto. Não, a gente coloca gatilhos durante as jornadas para ter o uso eficiente. Porque em algum momento isso vai ser cobrado, isso foi discutido desde o começo. Então não adianta ficar chamando se o usuário nem entrou no app ou nem entrou naquela jornada que ele vai visualizar os dados. Então acho que tem muito dessa questão de eficiência, tanto do que é feito no ecossistema, quanto da utilização dentro das instituições financeiras. E vai muito de conta com o que o Ivo comentou de priorização também, né? Priorizar o que realmente vai entregar valor pro usuário, pro cliente ali naquele momento. Van Clay, alguma colocação sobre essa pergunta? É mais uma provocação que a pesquisa trouxe, né? Fala muito do volume de consentimentos e crescer o volume de consentimentos, mas qual o benefício que o usuário lá na ponta está enxergando ao dar o consentimento, ao renovar? Né? Eu acho que os participantes do ecossistema vão ter sempre esse desafio pela frente. Qual é o próximo benefício que eu vou entregar para o meu cliente para conseguir a renovação do consentimento dele na próxima rodada? Essa dinâmica, ela precisa ser vista como uma coisa cíclica, não vai parar nunca. Porque eu sempre vou ter ciclos de renovação e eu sempre vou ter que estar oferecendo inovação na ponta para o cliente, melhor experiência, novos produtos e facilidade para o usuário final. E é uma flywheel, né? A competição gera novos produtos, que vai gerar uma melhor experiência, que vai fazer com que o cliente queira manter os dados dele compartilhados ali. Então, acho que uma coisa retroalimenta a outra. É isso. E acho que para fechar aqui, pegando aqui o racional, acho que a conversa aqui, a pergunta deu uma volta boa na mesa. Na prática, o que a gente está trazendo aqui em termos de evolução de agora em diante, e essas páginas em branco,
né, que estão sendo criadas agora e novas provocações de solução, elas têm que ser colocadas step by step. O que eu quero dizer é MVPs e MVPs, e a gente evolui, vê o sucesso, dá a próxima etapa, o próximo passo. O que a gente viu aqui na ambição do Open Finance, isso já vem sendo discutido ao longo dos últimos anos. A gente teve a tentativa do maior escopo do mundo, no menor prazo do mundo, né? Então, assim, essa grandeza toda, chega uma hora que a conta bate. E eu acho que ela está aqui um pouco no último discurso do Van Clay. A gente ganhou um enorme número de consentimentos, porque todo mundo quer aprender, quer conhecer os dados, quer beber desse petróleo para realmente trazer soluções. Mas agora a gente está testando algumas hipóteses, algumas têm evoluído, algumas soluções têm nascido, outras a gente está vendo que não são uma realidade, né? Então, um exemplo, e eu acho que eu posso citar aqui com firmeza, sim, o agregador para a pessoa física não é algo que é uma grande diferença de competição. Até porque o cliente ele não perde mais do que alguns segundos olhando o extrato dele, muitas vezes só olha o saldo. E é o que ele precisa. Então, a gente viu aqui algumas premissas, algumas hipóteses, né, vamos dizer assim, que acabaram não se tornando realidade. Então é muito importante que a gente teste essas hipóteses de maneira centralizada, entenda realmente a demanda, para que a gente consiga seguir step by step aqui e avançar de uma forma sustentável, de novo, voltando para o quadro da pergunta, para garantir aqui a otimização do ecossistema, um custo-benefício adequado e um sistema autossustentável, vamos dizer assim. Excelentes pontos. É um testar, validar, voltar atrás e colocar cada ponto ali na mesa para... Como cada casa faz internamente dentro das suas casas a tomar uma decisão no de um PicPay avanço deve ser assim também, né? Testar, validar um produto, falar com o cliente, entender a percepção dele. E além de MVP, usar a estrutura já existente, né? Eu acho que isso é muito importante. Com o que a gente já desenvolveu, com o que a gente já tem, como que a gente agrega mais valor, né? Bom, Ivo, Luana, Van Clay, obrigado pela conversa, o papo foi muito bom, muito... A gente não conseguiu entrar em todos os pontos aqui, porque acho que não dá nem tempo também. Se a gente fosse ficar falando aqui de todos os pontos, a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando. Queria agradecer demais aí, Van Clay representando a CAP, Ivo representando a Febraban, a Luana representando a PicPay. Obrigado pela participação. Não sei se vocês querem deixar uma mensagem final sobre o Open Finance, fiquem à vontade. Obrigada, muita expectativa para o evento, primeiro dia. É um prazer rever a comunidade. A gente tem uma comunidade muito forte no Open Finance, que é muito gostoso de construir isso realmente em prol do cidadão brasileiro. Então, muita expectativa para o evento e obrigada pelo convite. É isso, agradecer a presença de vocês aqui no evento, agradecer aqui a oportunidade de a gente debater um pouco mais sobre esse assunto que ainda vai trazer muita inovação para o sistema financeiro. Vamos aproveitar o evento, estamos no primeiro dia ainda. Eu que agradeço, Ivo, Luana, em nome da Capgemini, agradeço a participação de vocês aqui, excelente conteúdo, ótimo papo. Legal. Gostaria de agradecer também a minha parceira Olivia, que teve a participação especial dela aqui na mediação desse podcast. Adorei participar dessa conversa, pessoal. Acho que temos um cenário bem empolgante em termos de Brasil e espero que a gente continue liderando esse caminho. Obrigada pelo papo. E obrigado a você que nos acompanhou nesse videocast sobre as 7 grandes tendências do Open Finance para 2030. É um prazer ter você aqui conosco. Fique ligado, nós vamos ter muito conteúdo durante essa semana de Febraban, em conjunto com a Capgemini e MIT Sloan Management Review Brasil. Obrigado.